Bom, gente, vamos começar então. Já tem várias pessoas entrando aqui. Você já está aí a postos, vamos fazer a abertura. Boa noite. Bom, essa é a última entrevista, né, desse ano. Olha lá. Porque na próxima quinta-feira já é Natal e na outra quinta já é virada do ano. Então, a gente faz o fechamento dos trabalhos aqui com a Letícia e eu a escolhi especialmente porque eu queria fazer um bom fechamento de trabalho. Foram 10 meses assim muito ricos, com muita entrevista, muita gente bacana. Eu aproveitei a pandemia para estabelecer todas essas conexões e manter os designers todos informados sobre associações, empresas, indústrias, política nacional, exemplos de artesãos, de designers que estão com um trabalho que estão se destacando, para manter todo mundo bem informado. Tentei fazer isso assim da melhor maneira possível e com o coração muito aberto, né? E vou fechar com ninguém menos que a Letícia Castro, que é a diretora superintendente do CBD, que é o Centro Brasil Design, né? Mas eu vou deixar ela mesma se apresentar e depois contar, explicar para a gente o que é o CBD. Letícia, boa noite. Vamos lá, presente-se, por favor. Oi, boa noite, Eliane. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o Centro Brasil Design, né? Meu nome, então, é Letícia, como a Eliane já comentou com vocês. Eu sou diretora do CBD e já estou lá há muitos anos fazendo esse trabalho que a gente desenvolve de promover o design brasileiro. Ah, mas e o que é essa tal dessa promoção do design brasileiro, né? Então, o trabalho que o Centro Brasil Design faz, ele está muito relacionado a essa questão de conectar o que a gente diz que são as empresas, né? Ou seja, a demanda, a indústria, aos profissionais de design do mercado. Então, apesar da gente ter esse nome, Centro Brasil Design, a gente não faz design e a gente não trabalha como uma associação profissional para os designers, né? Ao contrário disso, a gente trabalha para os empresários. O que a gente quer é que eles entendam cada vez mais o quanto o design é importante e como o design pode ser estratégico para as empresas brasileiras, para torná-las mais competitivas, mais inovadoras, mais sustentáveis, né? E assim ganhar espaço não só no mercado interno, mas também no mercado internacional. Letícia, fala um pouco para a gente da sua formação e como é que você veio parar no Centro Brasil Design. Bem, eu sou formada em design de produto, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em administração e marketing e depois um mestrado em desenvolvimento e organizações. Parei pelo mestrado, o doutorado ainda é uma coisa que me assusta. Depois do mestrado, a gente demora para ter coragem para encarar de novo. Bem isso. Bem, eu iniciei minha carreira profissional na indústria mesmo, desenvolvendo produtos, né? Depois, tanto produtos para a área de móveis e marcenaria, quanto depois na área de confecção. Eu tive uma confecção, trabalhei com desenvolvimento de bolsas e tal. E logo no início, e com a parte de mármores e granitos, e logo no início da minha profissão, eu já percebia que eu queria uma coisa um pouquinho diferente, né? Um posicionamento um pouquinho diferente do que o trabalho mesmo de criação dentro de uma indústria, de uma planta fabril, digamos assim. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Centro Brasil Design, participei lá de um processo seletivo e fui contratada para trabalhar no centro. Na época, nós éramos uma instituição um pouco menor, era uma instituição que trabalhava em nível estadual, né, no estado do Paraná, e nós tínhamos, na época, apoio do governo estadual. Então, era uma história um pouco diferente, né? Nós fazíamos iniciativas voltadas ao desenvolvimento da indústria paranaense. Ainda no início dos trabalhos do Centro Brasil Design, eu tive a oportunidade de morar em Glasgow, onde eu fui aprender uma nova metodologia. Em Glasgow? Em Glasgow, na Escócia. Uau! Foi uma cooperação que nós fizemos com Glasgow e eu fui aprender uma nova metodologia e essa metodologia nós trouxemos para o Brasil. Que era justamente entender como é que eu conectava a indústria aos profissionais de design do mercado e como que eu conseguia desenvolver
inovações e produtos de sucesso com a redução do risco do desenvolvimento de um novo produto e da inserção dele no mercado. Nós aprimoramos essa metodologia ao longo de aí, 10 anos, 15 anos de trabalho, e hoje a gente tem essa metodologia registrada e ela se chama Design na Prática. E que bacana. Veio dessa oportunidade internacional, dessa parceria. Ô, Letícia, eu vou te pedir, ao longo do caminho, a gente vai retomando um pouco sobre o que é o Centro Brasil Design para as pessoas que vão entrando, né? Depois do início da nossa conversa. Já tem a Cris aqui. A Cris Rodrigues é uma arquiteta da qual eu gosto muito, ela trabalha até na Prefeitura de São Paulo. Ela está dizendo aqui, super interessante a sua trajetória. Legal, que bom. Ô, Letícia, e conta pra gente como é que, no Centro Brasil Design, como é que vocês... o foco é a indústria, né? É levar o design para dentro da indústria e que a indústria nacional entenda a força do design, como a importância do design para o desenvolvimento da empresa, como estratégia de negócio e mesmo o design de produto em si, né? Para melhorar produtos, né, inserir dentro das empresas a discussão da sustentabilidade, a prática da sustentabilidade. Mas como é que vocês fazem tudo isso? Como é que vocês fazem a aproximação com a indústria? Tá. A gente trabalha de algumas formas, mas aqui, como o nosso bate-papo ele não é tão longo assim, eu vou explicar as duas principais. Então, por um lado, o Centro Brasil Design faz consultoria para as empresas que têm interesse em se conectar com profissionais de design do mercado, desenvolver algo novo. E uma outra possibilidade, um outro trabalho que a gente faz são programas de design. Os programas de design, eles são desenvolvidos em parceria com o governo, de uma forma geral, ou em nível federal, nível municipal, nível estadual. Aí é uma iniciativa que nós desenhamos em conjunto com esse, como é que eu posso dizer, com essa instituição, com essa prefeitura, com esse governo estadual ou federal. Sim. E aí é um programa, uma iniciativa que consegue atender várias empresas ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, é onde a gente consegue muitas vezes subsídio, apoio para atender os empresários. Tá, e são grandes empresas normalmente? Ou, por exemplo, as MEIs dos designers, né? Por exemplo, se querem exportar, ou são grandes indústrias? Qual que é o foco? A gente não tem diferenciação das empresas por porte, né? E nem por setor produtivo, digamos assim. A gente atende qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer setor. Então, assim, independente de que área essa empresa atua, ou independente do que quer que ela queira desenvolver, se é produto, embalagem, serviço, enfim, independente do que ela precisa, a gente consegue atender. Essa metodologia do centro, todo esse trabalho que a gente faz, ele é muito personalizado para cada empresa. Então, a gente fala que a gente pega o empresário pela mão e vai mostrar para ele, na prática, como é que a gente faz design. Né? Como é que a gente contrata design, como é que a gente pede para um profissional de design o que a gente quer desenvolver. Então, é até por isso que a gente tem essa jogada no nome, né? Que é design na prática. É muito essa ideia de fazer na prática. E como é que o design pode ser uma ferramenta, por exemplo, na parte de gestão, de estratégia de negócios? Onde é que o design entra para fazer essa engrenagem funcionar numa indústria? Então, o designer, a gente diz que o designer ou o design, né, ele é muito uma ferramenta para a solução de problemas. Então, o profissional do design, o designer, ele tem uma capacidade e ele tem estudo e desenvolvimento para isso, que a gente fala, que a gente chama de empatia, que é muito se colocar no lugar do outro, né? E uma capacidade de atuação multi-interdisciplinar. Sim. Então, a gente comenta que o designer com esses dons não, com esses... Com a formação, né? Que tem. Tem, com essa formação, ele é capaz de reunir grandes equipes e propor soluções, se colocando no lugar do usuário,
Então, a gente trata muito do design como uma ferramenta facilitadora, Uhum. né? Para tratar de alguma coisa. E como é que disso eu chego numa estratégia de empresa, né? O designer ele vai entender o mercado que essa empresa atua, entender aonde existem possibilidades de atuação, quais os espaços de mercado que a gente tem. Então, quando a gente fala de design estratégico, é muito entender o mapa, né? O mapa do mercado, aonde estão os meus concorrentes e aonde eu tenho espaço de atuação. E quando eu vejo um espaço de atuação, qual deve ser o meu posicionamento? Como que eu devo falar com aquele cliente, com aquele público? Como que eu devo me mostrar? E aí entra todo o restante do trabalho do profissional, que vai desde a questão do branding, né? Que a gente trata muito como posicionamento, até o produto, a embalagem, toda a questão da marca, identidade da empresa. Agora, vocês estão no Paraná, mas esse trabalho ele é feito nacionalmente? Nacionalmente. Uhum. A gente atua em todo o Brasil. Mas como é que vocês fazem isso, né? No avião? Não. A gente tem uma equipe bem grande de consultores, tá? Por todo o Brasil. Hoje, eu diria que a gente tem 10 consultores. São pessoas que fazem parte de uma rede de conexão do Centro Brasil Design. Então, dependendo de onde eu estou ou aonde eu preciso de um atendimento, uma atuação, a gente é capaz de acionar esses consultores. A gente até estava aqui no início ali da live, vi que o Rodrigo entrou, né? O Rodrigo é o braço do Centro Brasil Design nos Estados Unidos, por exemplo. Rodrigo então, Naib, é isso, né? Uhum. Estou vendo aqui, quando ele entrou, deve estar aqui sintonizado com a gente até agora. Quer dizer, então, que vocês têm consultores, não só no Brasil, mesmo consultores fora, e nesse caso seria para apoiar a exportação da empresa nacional? Sim, também. Ou, por exemplo, posicionamento no mercado. Se eu tenho uma empresa, a gente ultimamente atendeu muitas empresas do setor de alimentos e bebidas, por exemplo. Então, quando eu tenho um produto que eu quero exportar para os Estados Unidos, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece aqui no Brasil, o pão de queijo. Né? O famoso pão de queijo. Produto nacional, né? Com cara, gosto, cheiro de Brasil. No mercado americano, por exemplo, aqui, quando a gente vai no mercado, a gente tem aqueles freezers horizontais e tem aqueles pacotinhos, né, do pão de queijo no freezer horizontal. No mercado americano, ele é vendido de pé, num freezer vertical, e aí o produto tem que estar embalado numa embalagem que a gente chama de stand-up pouch, que fica de pezinha. Então, assim, só isso, só essa informação, às vezes o empresário ele pode se bater muito para encontrar. E a ideia da gente ter, por exemplo, um consultor internacional, às vezes é justamente para ajudar a posicionar um produto no mercado externo. Porque lá é dessa forma que normalmente é acondicionado, é como o consumidor de lá aceita, tem uma aceitação melhor por esse produto, e isso, essa cultura local, só conhece quem está lá realmente, né? Ou quem vai e tem condição de fazer essa pesquisa. Sim, exatamente. E aí tem os aspectos culturais que entram nisso, né? De como que as pessoas compram, como elas se comportam. É muito comportamento do consumidor. E isso é muito difícil, às vezes, para quem está longe conseguir identificar. Ainda que, eu diria assim, o mercado americano a gente até tem uma certa aproximação, mas culturalmente o comportamento de consumo já é diferente do nosso. E quando a gente vai desenvolver um produto para o mercado externo, a gente tem que olhar para tudo isso, né? A gente tem que olhar para todas essas questões comportamentais, culturais, da imagem do produto, a embalagem, como que ele é vendido, como as pessoas consomem. Eu estou vendo aqui, a Ana Brum entrou agora, viva o design, viva a gestão do design, viva a conexão no design. Oi, Ana. A Ana Brum é uma colega colega de trabalho da Letícia, né, no Centro Brasil Design, com quem eu já bati papo aqui também, né, no Conversas e Conexões. A gente está bem acompanhado aqui hoje. Legal. Agora há pouco o Rodrigo acenou aqui também, o Rodrigo Naib, que é o seu braço lá nos Estados Unidos, para dizer que está aqui e continua acompanhando a gente. Isso mesmo. Mas segue, Letícia, você estava dizendo, segue seu raciocínio, me perdoa.
Não, então eu estava falando muito assim que a gente tem que sempre olhar para o mercado onde a gente quer colocar esse produto, entender qual é a necessidade desse mercado, o que esse mercado pede, né? Como é que esse consumidor compra. Eu estou falando de produto, mas às vezes pode ser um serviço, podem ser outras coisas também. E aí também entra a questão dos requisitos técnicos do produto. Então, por exemplo, alguns mercados já estão sendo mais exigentes, principalmente na questão da economia circular, né? Da Sustentabilidade. sustentabilidade. Então, a gente tem, né, na cultura brasileira, dos nossos empresários, eles ainda, alguns, né, não dá para generalizar, obviamente, mas alguns ainda acham que exportar é vender excedente de produção, é vender o que sobrou de estoque. E não é. Você tem que desenvolver um produto especificamente para esse mercado onde você está indo. Com a cara, as características desse mercado, as características do consumidor desse mercado. E as exigências técnicas também. O Rodrigo estava dizendo aqui, conhecer, por exemplo, os concorrentes também que você vai enfrentar lá fora, né? Que é um trabalho que a gente faz internamente, mas lá fora também. É preciso saber, será que já tem outras pessoas vendendo pão de queijo, né? Outras empresas brasileiras, Exatamente. né? Uhum. Sim, até Letícia, porque e qual é para a maioria das Pois não, pois não. Até porque para mais empresas que são muitas vezes micro, pequenas, né? Você desenvolver toda uma produção, uma linha de produtos para o mercado externo é um grande investimento. Então precisa ser assertivo. E aí entra o Centro Brasil Design, né? Também para dar esse apoio. Vocês conseguem dar apoio nesse sentido? Sim, com certeza. A gente dá toda a orientação para o empresário, acompanha todas as etapas e os estágios de projeto, justamente com esse objetivo de ser mais assertivo no final. O Paulo Oliver está aqui dizendo, é aí que entram vocês, né? E qual é a maior demanda? Existe uma demanda comum dos empresários aqui no Brasil, quando buscam o apoio do Centro Brasil Design, uma demanda que seja mais recorrente? Olha, em geral, de uma forma geral, tá? Nós somos bastante procurados mais para o desenvolvimento de produtos e embalagens, tá? Porque eu até acredito que são demandas maiores dos empresários e quando a gente fala de exportação especificamente, a demanda por embalagem é muito grande, tá? Então, são duas áreas em que a gente tem uma atuação bem maior. Produto e embalagem. E que eu acredito também, até pela dificuldade, né, de desenvolver um novo produto ou uma embalagem, em geral, os empresários eles têm dificuldade realmente de encontrar o profissional de design no mercado. E o profissional de design no mercado adequado. Então, parece uma coisa simples à primeira vista, mas não é. Então, realmente, E olha, eu vou te olhada dizer, o até que eu profissionais de escuto dos design, como é que eles se designers. mostram, né, para o mercado. Você sabe que eu trabalho com designers independentes, né? Quase sempre designers que fazem um design mais autoral, né? Uma produção pequena, mas com conceito, né? Com significado e com muita cultura ali dentro daquele produto, né? Com referências da cultura local, né? Onde esse designer está inserido. Mas eu escuto muito eles dizendo assim: mas o que eu queria mesmo era ser contratado por uma indústria. É tão comum eu ouvir isso. Agora, Letícia, como é que esse profissional e a indústria não estão se aproximando? Porque você falou, a indústria muitas vezes tem dificuldade de chegar até esse profissional. Onde é que está esse gap no mercado que essas duas áreas que se interessam uma pela outra não estão se encontrando, não estão se conectando? Bem, eu já vou te dizer o seguinte, esse gap é imenso. É um desencontro, eu diria. Né? Eu acho que então nós Primeiro, temos muito trabalho, né? Tanto vocês uh-huh, do Centro Brasil Design, quanto eu aqui da Conexão Design, e trabalhar para diminuir essa distância, né?
Com certeza, mas além de diminuir a distância, Eliane, a gente precisa ainda sensibilizar o empresário brasileiro. O nosso empresário ele ainda precisa entender a importância do design. Por que que você tem que ter um pensamento estratégico, todo um pensamento estratégico quando você vai desenvolver um novo produto ou quando você vai inovar? E acima de tudo agora, quando a gente está falando muito de economia circular, porque a gente precisa olhar para toda essa cadeia, né? Precisa entender como é que esse produto tá fazendo esse caminho, a questão das matérias-primas, a questão do impacto que ele está deixando. Então, o papel do designer ele vai se tornando cada vez mais importante. E ainda assim a gente vê que muitos empresários, aí a gente tem o perfil do brasileiro, né? Que é faça você mesmo, aquele empresário que batalhou a vida inteira, que desenvolveu seus produtos, que montou a sua indústria e que faz tudo, né? Até design. Ô, Letícia, está cortando um pouco para mim a sua imagem. O áudio não. A imagem trava um pouquinho. Trava Tá e em travando um seguida, pouco. nos segundos seguintes, destrava. Você vê isso aí ou para você não aparece isso? Não, tá travando Hein, só. Letícia? Travou só uma vez até agora. Tá. Gente, para vocês, me Oi, deem um tá me retorno ouvindo? aqui se para vocês está ok. Se, apesar dessas pequenas travadas que o vídeo, que a imagem está dando, se dá para vocês entenderem tudo e receberem os recados, as mensagens da Letícia. Deem um sinalzinho aqui para mim, só para eu saber se está tudo bem. Ô, Letícia, agora, isso quer dizer que são poucos departamentos de design nas empresas, né? E pouca presença dos profissionais nas empresas, porque o departamento de design já é um segundo passo, né? Ter um designer na equipe, eu imagino que já seja um desafio. Chegar ao ponto de ter um departamento de designers já é uma missão um pouco maior, é sinal que a empresa já está mais amadurecida, né? E o que você está dizendo Sim. é isso, que o profissional de design, do design, o designer, não está presente na indústria nacional, ou se está, não é um fato comum? Não, não é um fato comum. Infelizmente, a gente tem assim algumas empresas grandes, tá, reconhecidas, têm departamentos de design estruturados com profissionais de design. Mas não é assim a gente tem que levar em consideração que 99% das nossas empresas são micro e pequenas, né? E essas empresas não acabam que não conseguem às vezes absorver um designer na equipe interna ou não conseguem, né, estruturar um departamento de design. Elas vão, muitas vezes, optar por um profissional de design do mercado, de um escritório de design ou um freelancer, algumas vezes, dependendo Uma do que vai ser terceirização desenvolvido. desse trabalho. Né? Mas ainda é uma coisa assim que não mas não é uma coisa usual na nossa indústria, né? Então, não é assim, eu vou desenvolver uma coisa nova, eu penso no designer. Não, vai pensar no engenheiro, talvez, sabe? Então, isso é um trabalho que a gente faz muito também. A gente trabalha muito pela promoção do design. E aí a gente faz eventos. E qual é o grande diferencial? Qual é o grande diferencial da presença do designer numa empresa? Porque ele é fundamental. A assertividade do desenvolvimento de um bom produto, um bom serviço, né? Então, tem todas as áreas novas surgindo agora, principalmente serviço, o X, por exemplo, né? Que é User Experience, a questão da interface. Então, assim, você ter a assertividade do desenvolvimento de um bom produto, um produto adequado para o mercado, adequado para o teu consumidor e que certamente vai te trazer mais retorno de vendas. E a gente diz isso assim com bastante propriedade, porque eu falaria assim, 90% das empresas que já estiveram com a gente, né, seja em consultoria ou por meio de programas de design, elas passaram a contratar design corriqueiramente, sempre,
né? Ou conseguiram internalizar a equipe de design e não deixaram mais de trabalhar com designers. Então, Isso pra gente é um acontece também, é uma grande conquista, é o resultado de fato do trabalho de vocês, do Centro Brasil Design. Isso também acontece em dos nível designers. federal? Isso também acontece em nível governamental, nas 3 esferas de governo? O que você se diz assim, A a contratação desse contratação de profissional. design ou o Sim, resultado? a contratação. Não, a contratação do profissional de design. Porque vocês prestam a consultoria tanto para a indústria, né, o foco maior na indústria, mas acaba que muitas vezes, para viabilizar um determinado projeto, programa, é preciso que algum poder público participe da ação. Vocês conseguem fazer essa sensibilização também junto aos poderes públicos, em suas 3 esferas? Sim, sim. A gente tem aí o histórico de 20 programas de design que a gente já realizou, todos eles em parceria, né, com o governo ou federal ou em nível local, também fizemos. Sempre depende muito das pessoas que estão, né, do gestor público que está lá naquele momento, de entender a importância do design, da gente conseguir esse alinhamento, essa abertura. Tem sempre uma certa relação com a pessoa que está lá, né, dela entender que na inovação a gente pode inserir design. Letícia, vamos falar um pouco agora dos programas, né? O que é o Design for a Better World, que é uma iniciativa de vocês, né? O que é esse programa? Como é que vocês atuam a partir dele? Bem, o Design for a Better World é uma iniciativa mais recente do Centro Brasil Design. Não chega a ser um programa, né? Não ainda. A gente trata ele como uma iniciativa, porque desde 2018 o Centro Brasil Design se tornou signatário do Pacto Global. Tá? Então, nós compartilhamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que a gente quer com isso? A gente quer... somos a primeira instituição de design, né, a se tornar signatária aqui no Brasil. E com isso a gente quer justamente trazer para o Brasil esse discurso, né, da importância de olhar para a questão da sustentabilidade, da questão da circularidade. E isso é uma coisa que os centros de design, de uma forma geral, no mundo, já vem trabalhando há algum tempo. No Brasil, a gente ainda está começando a falar do papel do design, né, para um mundo melhor. Sim. E Então, vocês a conseguem ideia é praticar justamente as isso. ODS? A gente começar a debater, dizendo como o design... a gente não é justamente praticar os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a ideia é justamente compartilhar e discutir o papel do designer. Como que o designer pode contribuir nessa questão? Seja comunicando, né, por meio de comunicação. Esse ano, por exemplo, a gente fez uma campanha bem bacana das máscaras, né, do uso das máscaras, e daí os designers fizeram as artes, os materiais. Isso foi muito legal e teve repercussão internacional em alguns eventos que a gente participou. E o programa Design Export? Conta pra gente como é que isso funciona, como é que essa parceria de vocês com a Apex, que é a agência de promoção de exportação e investimentos, como é que funciona o Design Export? Então, o Design Export, especificamente, ele foi um projeto desenvolvido em parceria com a Apex Brasil, que é a agência de promoção das exportações. Ele foi um programa que teve 3 edições, e isso é muito legal, porque mostra que, de fato, teve resultado, né? Porque se repetiu por 3 vezes. E nesse programa foram atendidas 300 empresas. Todas essas empresas, elas receberam apoio, né, do governo, apoio da Apex, para desenvolver produtos e serviços, né, voltados à exportação. E a gente Vocês procuraram a Apex ou a Apex procurou o CBD, o Centro Brasil Design?
A gente procurou a Apex inicialmente, apresentamos uma ideia de projeto, mostramos todo o potencial do design e alguns anos depois eles voltaram para a gente desenvolver o programa. Que bom. Então, E hoje ele essas está ativo? tratativas, assim, em âmbito federal, não. Ele encerrou esse ano, a terceira edição. E vocês atenderam 300 empresas no Brasil todo? 300 empresas em todo o Brasil e mais de 30 setores diferentes, né? Então, a ideia completamente diferentes, por exemplo... Assim... Completamente diferentes, por exemplo, vamos imaginar que o setor de hortifruti, fábrica de parafuso, eu vou assim, em extremos, foi assim? Foi. A gente atendeu a diversos setores. Então, a parte de cosméticos, por exemplo, máquinas, equipamentos, alimentos e bebida, bastante coisa. Você falou de hortifruti, mas a gente trabalhou com o pessoal da uva lá de Petrolina, que bacana. Essa região de Petrolina que exporta as frutas, né, brasileiras. Teve desenvolvimento de pessoal de vinho, móveis, iluminação, nossa, médico hospitalar bem forte também para a gente aqui no Brasil todo, medicamento, nossa, uma variedade imensa assim, de produtos mesmo. Todo o potencial da indústria. E o resultado que vocês obtiveram nesse programa Design Export, ele já é mensurável? Por exemplo, você consegue saber o volume de exportação que essa ação, de uma maneira geral, possibilitou em parceria com a Apex? O que vocês conseguiram aumentar nessas empresas de nível de exportação? Sim, a gente tem os números da primeira e da segunda edição, né? Então, quando terminou a segunda edição, a gente conseguiu fazer uma grande avaliação e levantou alguns números. Por exemplo, 62 bilhões em exportação, aumento na exportação das empresas, que países essas empresas exportaram. E isso foi um relatório que a gente gerou e que está no nosso site, o relatório completo com as empresas e todos alguns cases de produtos desenvolvidos, né? Tem um case bem bacana de café, por exemplo, que é o Café da Condessa, que é uma empresa de Minas e é uma empresária, uma mulher, e ela, no briefing, ela falou que ela queria vestir a Condessa café. E aí o escritório de design, que foi a Casa Rex de São Paulo, fez toda uma padronagem incrível para o projeto, desenvolveu toda a embalagem e realmente vestiu a Condessa. Deixa eu aproveitar. Nesse relatório a gente tem várias informações. Tá. Eu quero aproveitar, por exemplo, a presença aqui do pessoal da Imperial Estanhos. A gente dá um exemplo a partir deles. Por exemplo, a Imperial Estanhos faz uma série de objetos com essa matéria-prima, com estanho. Eles são lá de Tiradentes, Minas Gerais. E são peças com um design muito contemporâneo e com uma matéria-prima brasileiríssima, né? E caso eles se interessem, por exemplo, por exportar esse produto, uma empresa do tamanho da Imperial Estanhos, que ainda é uma empresa pequena, poderia procurar o CBD e a partir daí ter um suporte de vocês em condições viáveis para um empresário, uma indústria de pequeno porte? Travou de novo aqui, eu não te ouvi. Travou. Não, então tá. Eu estou dando um exemplo aqui da Imperial Estanhos, que está aqui assistindo a gente. Caso eles, por exemplo, se interessem em ampliar a participação deles no mercado nacional, eles são lá de Minas, de Tiradentes, tem um produto maravilhoso, objetos em design contemporâneo feitos com estanho. Bules, xícaras, saleiros, bandejas, é muito bonito o resultado final, né? O objeto que eles produzem. Se eles quiserem, por exemplo, aumentar a participação nacional, desenvolver uma estratégia, né, de negócios,
partir para uma exportação. Uma empresa como essa, por exemplo, que está muito bem estruturada no local de origem, mas que pensa, vamos aqui hipoteticamente, pensa em dar esse salto maior. Vocês têm condição de dar um apoio para uma empresa dessa? Isso é viável financeiramente para uma empresa de pequeno porte? Com certeza, com certeza. Hoje o mercado de design, de uma forma geral, ele não é mais assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa assim, um projeto custa caríssimo, de forma que as empresas não possam pagar. O mercado de design, ele também está mais acessível. Existem inúmeros escritórios de design no Brasil. É claro que é importante entender assim, o que a empresa precisa desenvolver, ou quais as oportunidades que a empresa tem de inovar, quais as necessidades. E aí a gente precisa fazer. Isso é um trabalho, muito do trabalho que o Centro Brasil Design faz, estruturar um bom briefing, que a gente diz, de projeto. E a ideia do briefing é que ele tenha todos os requisitos necessários de projeto, do que pode ser feito, etc. E com base no briefing é possível você fazer orçamentos com profissionais de design no mercado. E você tendo esses orçamentos, você consegue entender qual é o investimento que você vai fazer, o que você precisa fazer, você consegue se organizar e planejar o que vai ser preciso. Mas, de uma forma geral, é muito acessível, sim. Ô, Letícia, vamos falar dos prêmios? Vamos falar dos prêmios, né? Que é consequência de um bom trabalho, né? Vocês têm trazido grandes prêmios internacionais aqui para o Brasil, né? Para estimular a participação de designers brasileiros, de empresas que trabalham com design, a participar, né? A concorrer com esses prêmios, né? E, inclusive, vocês fazendo a entrega do prêmio aqui no Brasil, né? Como é que vocês fazem essas pontes? Quais são os prêmios que vocês representam? Como tem sido a participação dos brasileiros? Vamos por partes. Vamos começar primeiro. Quais são esses prêmios que vocês trouxeram para o Brasil? Bem, o principal prêmio que a gente representa é o IFE Design Awards, que é um prêmio europeu, digamos assim, mas que é uma referência mundial em termos de premiação de design. Nós representamos o IFE desde 2009, então já fizemos aí mais de 10 anos, né, com esse prêmio. E todos os anos a gente tem tido uma participação brasileira bem interessante. Eu não diria muito grande, porque realmente é um prêmio, por ser um prêmio europeu, o custo de participação nele é relativamente alto, né? Então é um investimento para a empresa participar de um prêmio assim. Por outro lado, é um super retorno de mídia, né? Então as empresas às vezes estão acostumadas a investir em marketing, né? E aí não olham para essa questão das premiações internacionais. E é engraçado porque Europa, Ásia, principalmente, eles usam as premiações internacionais como uma forma de mídia e como uma forma de ter um selo para ingressar num novo mercado, né? Então isso é uma coisa. E aqui no Brasil não existe essa tradição? Isso não tem um peso, um valor? Vamos pegar o caso da FURF, né? Que é um estúdio de design de Curitiba. Os meninos, o Rodrigo e o Maurício, até que eu já entrevistei, já tiveram aqui no Conversas e Conexões, e que foram muito premiados no IF Design Award, em todas as categorias, se não me engano, com produtos que eles fazem que têm uma pegada de sustentabilidade, de inclusão social, né? Os meninos, a partir desse prêmio que eles conquistaram, isso alavancou negócios para eles aqui no Brasil? Porque vocês também apoiaram a participação do FURF, né? Sim, com certeza. Alavancou com certeza. Eles são hoje o escritório de design mais premiado, um dos escritórios de design de produto mais premiados do mundo. Eles têm Red Dot, tem o I, que é o que a gente representa. Eles têm Cannes, se eu não me engano. Eu nem sei todos que eles têm, mas são vários prêmios. Também tiveram algumas premiações que eles ganharam na China, que a gente conseguiu fazer a indicação deles para lá.
Então, e isso sem dúvida alguma, todas as empresas e mesmo os criativos que a gente conversa sobre essa questão dos prêmios, o feedback dos prêmios, porque para a gente também é importante saber. E sempre é muito positivo, sempre o feedback retorna em projeto. Porque Você sabe que eu tenho tentado fazer pontes aqui com universidades, com os estudantes de design, né, para divulgar esses temas que a gente tem abordado aqui, que eu acho que é fundamental para quem está entrando também no mercado, né? E tem um prêmio importante para estudantes de design na China, que vocês representam aqui no Brasil, não é isso? Sim, na verdade, a gente chama de TDC, para ficar mais fácil, é o Taiwan International Design Competition, e ele é um prêmio de Taiwan. Esse ano, para vocês terem uma ideia, foram 23 mil estudantes inscritos. Do mundo inteiro? Então, é um número... Oi? Do mundo inteiro? O mundo inteiro. Então, assim, é o maior prêmio de design para estudantes do mundo. E também é um prêmio que a gente representa, né? Não é tanto que a gente represente, a gente tenta disseminar no Brasil, né? Nós somos uma das 21 instituições parceiras do TDC no mundo. E aí, todos os anos, nós entregamos em ação para um estudante lá. Esse ano, a gente entregou, entre aspas, virtualmente, né, a premiação. O Centro Brasil Design Special Award. A gente entregou para uma estudante da Índia. Um projeto bem bacana, que ela redesenhou a embalagem a garrafinha PET de água que a gente usa. E Sim. esse prêmio ele também tem como objetivo, como pano de fundo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é por isso que a gente tem essa parceria. E essa garrafinha de água que ela desenvolveu, até está divulgada lá no nosso site. A ideia é que depois que você usa a garrafinha, você pode empilhar ela e fazer móveis, objetos para comunidades carentes. Então, é uma nova proposta para garrafa PET de água, quadradinha, assim. Então, como se fossem pequenos bloquinhos que se encaixam um reuso. E são capazes de formar uma estrutura. Uhum. E teve uma brasileira que ganhou um prêmio recentemente e um dos prêmios que vocês representam. Conta um pouco dessa garota. Era estudante também ou já é uma designer profissional formada? Não, ela é recém-formada, é a Rafaela de Bona, e ela já vem trilhando um histórico de sucesso, né, eu diria, porque ela entendeu a importância, né, dessa participação em prêmios internacionais. Então, ela foi premiada no IF Talent como projeto, ano passado, se eu não me engano, com um projeto chamado Maria. Inclusive, ela teve no nosso evento ano passado, no Design for a Better World, porque a ideia do projeto Maria é um tampão para atender a necessidade das mulheres de rua que não têm como se cuidar quando estão no seu período, né? Sim. E uma coisa que nunca ninguém parou para pensar, né? Que elas não têm como se higienizar, não têm como se cuidar. Então, é uma questão de necessidade, assim, básica humana. Então, esse é um projeto, o primeiro projeto dela premiado, super bacana. E agora, no TISDC, que é o prêmio de Taiwan, ela também foi premiada. Ela ganhou o Special Award da Asian University, que é uma das 21 instituições que compõem o prêmio. E aí ela desenvolveu uma embalagem de café. Eu acho que amanhã a gente deve estar publicando no nosso site também mais informações sobre esse produto premiado internacionalmente. A única brasileira, gente, que ganhou. Muito bacana. Me mande um material também que eu gostaria muito de publicar, divulgar aqui nas redes sociais da Conexão Design. É importante dar o devido valor. Tá certo. E Letícia, quem quiser, por exemplo, acessar o Instagram dessa moça e conhecer o trabalho dela, esse trabalho que eu diria que até humanitário, com o desenvolvimento do tampão para mulheres de rua, né? A gente consegue ver isso no Instagram? A
a gente pode divulgar. Eu acho que no Insta do CBD, a gente provavelmente amanhã deve divulgar esse produto premiado, esse projeto dela, e daí a gente marca ela no Insta também. É a Rafaela Debona. Eu não sei bem o endereço do Insta dela aqui, mas Rafaela Nipona. Debona. Debona. A gente certamente Rafaela amanhã Debona. marca ela. Tá certo. E agora, bom, vocês estão fechando um ano, 21 tá aí. Qual é a perspectiva de vocês para o ano que vem? Qual é a grande meta, né? A prioridade do Centro Brasil Design para 21? Bem, eu acho que a gente tem aí ainda um ano de enfrentamento, né? Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer esse final de ano, assim, Amar. Todo mundo querendo ainda está tudo nebuloso para ver se alguma coisa muda, né? Mas de forma geral, essas nossas iniciativas, né? A gente tem projetos que a gente vai dar continuidade. Então, a gente tem um projeto que a gente participou esse ano, por exemplo, que foi uma grande pesquisa para o Observatório de Inovação para as Cidades Sustentáveis. O Observatório ele é um espaço na web que vai concentrar soluções inovadoras e tem como propósito trazer essas soluções, com o devido olhar para o design, né, nesse caso, soluções que possam ser aplicadas nas cidades brasileiras. Tá? Então, essa é uma pesquisa que a gente fez esse ano e ao longo do ano que vem ela começa a ser divulgada no Observatório. O Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis. É uma iniciativa do CGE, do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, do Governo Federal, e que tem justamente esse propósito de endereçar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da ONU, Organização das Nações Unidas. E a ideia é lançar esses projetos de inovação para que eles sejam implementados. Por enquanto, existem os projetos, a implementação é um outro passo. É isso? A implementação, na verdade, esse projeto ele é um observatório, ele é um site que vai ficar disponível. Depois, eu não sei ao certo como que o CGE vai conduzir, né, o futuro desse projeto, se vai ter realmente consultoria para aplicação ou não, isso a gente ainda não sabe. Mas a ideia é justamente que toda essa pesquisa foram 300 estudos de caso e soluções que a gente levantou. A ideia é que isso seja divulgado no ano que vem. Já começa a ser divulgado esse ano e vai ter continuidade ano que vem, nesse site. Então eu já tenho isso, dever para amanhã, né? Justamente essa ideia de trabalho nosso. Eu estou falando assim, eu já tenho dever para amanhã, porque eu preciso divulgar a vencedora, depois os prêmios, né? E o observatório do CGE também. Isso mesmo. Bastante coisa. Bastante e a ideia para o ano que vem é cada vez mais fomentar o design por um mundo melhor. Então, as nossas iniciativas vão estar cada vez mais com esse olhar e esse objetivo. E, Letícia, quem quiser entrar em contato com vocês, através do Instagram, do CBD, o Centro Brasil Design, ou pelo site de vocês também, que os contatos estão todos lá. Eu peço até a Ana Brum, se estiver aqui com a gente ainda, se a Ana puder digitar aqui e colocar para a gente eu também vou fazer isso amanhã, mas o Instagram, o site, né? Se puder digitar aqui para a gente, Ana, é bom porque as pessoas podem já anotar. Me ouviu, Letícia? Tô ouvindo. Tá. Letícia, estamos chegando no final, né? Faltam 6 minutos para terminar nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, sabe? Porque você está à frente do Centro Brasil Design, que é uma agência de consultoria de indústrias, né? Com foco no design. Você tem contato com muita gente, você conhece bem o mercado do design nacional, tem uma atuação internacional também, fora a sua experiência como profissional de design.
eu queria que você deixasse um alento, uma mensagem para a gente para o ano que vem. Responsabilidade, hein? Legal. Acima de tudo, né? Eu acho que como pessoas, né? Nós todos queremos que o ano que vem ele seja um ano melhor, mais produtivo para todo mundo, né? Que a gente consiga se conectar pessoalmente, digamos assim. Esse ano ele foi muito virtual, né? Isso fez falta para gente, né? Fez falta estar nas empresas, nos eventos, conversar com as pessoas, e a nossa expectativa é que isso seja possível de novo. E a nossa mensagem é justamente isso, gente. Eu acho que todo mundo tem o seu papel na construção de um mundo melhor para todos. Acho que os nossos designers têm um papel importantíssimo nessa questão da economia circular, da sustentabilidade. A gente tá depositando aí um trabalho importante nas mãos dos designers, e a gente tem visto que os designers estão se saindo muito bem em toda essa questão. Então, eu acho que a mensagem é justamente essa. Vamos olhar, né, para toda essa questão e fomentar o design for a better world. É isso. O Rodrigo Naib colocou aqui para gente www.cbd, de Centro Brasil Design.org.br, e que é o site, né, do CBD, e lá vocês têm todas as informações, inclusive os contatos, né, do CBD, como entrar em contato com a Letícia, com a Ana Brum, com o próprio Rodrigo Naib, com todo mundo, né, a possibilidade de escrever mensagens. Letícia, agradeço muito pela entrevista, pela abertura, pelos ensinamentos todos. Você foi sempre muito aberta, muito acessível. Te agradeço enormemente. Parabéns pelo trabalho, o seu pessoalmente, o trabalho da equipe do CBD, né, que há 23 anos atua nacionalmente para criar a cultura do design dentro da indústria nacional. Isso é um trabalho heróico, né, e necessário, né, que vocês continuem com muita energia, né, e para conseguir seguir adiante com esse trabalho. Bom. Um beijo grande. Que bom, eu que quero te agradecer a oportunidade, Eliane. Foi maravilhoso estar aqui nesse bate-papo com você, poder falar muito do Centro Brasil Design, que é uma coisa que a gente ama, né? E está aí justamente para contribuir com todo mundo. É isso aí. Gente, muito obrigada. Quem acompanhou a gente durante essa hora, eu particularmente gostei muito desse papo, acho que foi extremamente didático, informativo. E ano que vem tem mais. Com essa conversa aqui, eu encerro as entrevistas do Conexão, do Conversas e Conexões desse ano, né? A próxima semana já é Natal. Desejo um bom Natal para todo mundo, boa virada do ano, que o ano que vem a gente possa ter um fôlego, um alívio, né? Com essa questão do coronavírus, e que a gente possa se encontrar, se abraçar, fazer evento de design, né? E trabalhar com mais flexibilidade, com mais possibilidades. Um beijo para todo mundo.